Isto é uma fotorresistência, um LDR, em inglês Light Dependent Resistor, resistência dependente de luz, em que a intensidade da resistência depende da intensidade da luz a que está exposta, tornando-a numa resistência variável. Como funciona? Quanto mais luz, menor resistência. Quanto mais escuro, maior resistência. Este componente é construído com material semicondutor altamente resistente. Então, na parte de cima temos a nossa resistência e ligação de dois fios. Não importa qual a orientação da ligação, porque a resistência funciona da mesma maneira. Na resistência tem uma banda transportadora de eletricidade. E é isto que vai permitir definir qual a resistência que ela tem. Então, temos uma banda e temos espalhados eletrões pela nossa resistência, que têm que ser organizados na banda para permitir a condutividade da eletricidade. Se eles estiverem muito espalhados, ele tem uma determinada resistência. Portanto, dentro da resistência temos uma banda condutora e temos eletrões que vão transportar a eletricidade. Quando a luz incide na resistência, os fotões excitam os eletrões que se organizam na banda condutora e assim transportando maior quantidade de eletricidade. Na ausência de luz, por exemplo, à noite, não existem estes fotões para organizarem os eletrões, então eles afastam-se da banda condutora e assim a banda condutora tem menos eletrões e então transporta menos eletricidade, aumentando então a resistência. Quanto mais luz, maior a condutividade da eletricidade, portanto, menor resistência. Quanto menos luz, menor condutividade da eletricidade, portanto, maior resistência. Vou agora fazer uma demonstração com esta fotorresistência, fazendo a sua medição de resistência. Vou fazer uma demonstração fazendo a medição da resistência com o multímetro. Vou pegar em duas sondas para as ligar na resistência. E vou alterar a escala do ohmímetro para 2000 ohms. Ligo as sondas na fotorresistência e podemos ver que a resistência neste momento, com esta intensidade de luz, anda à volta dos 900 ohms. Altero a escala para 20.000 ohms e quando eu meto a mão a tapar a fotorresistência, vejo que a intensidade da resistência começa a subir. 2.000 ohms, 3.000 ohms, e quando tiro a mão, a fotorresistência volta a apanhar luz e a resistência baixa. Se utilizar agora um pano para tapar a fotorresistência, ele capta menos luz e, portanto, a intensidade sobe até aos 20.000 ohms. Portanto, tenho que alterar a escala, agora para 200.000 ohms, para poder ter uma medição maior. Alcançou 200.000 ohms, meto para 2 milhões de ohms e posso ver que, ao tapar a luz, 500.000 ohms, 1 milhão de ohms, e com este ohmímetro consigo medir até 2 milhões de ohms. E quando volta a dar alguma luz, ele volta a descer a resistência.
E para ter uma melhor precisão, altero a escala outra vez para 2000 ohms. Agora vou utilizar uma lanterna para alterar a resistência. Ao aproximar a luz, vejo que a resistência começa a baixar. Está à volta dos 800, começa a baixar 500, 400. E ao aproximar a fotorresistência da luz, consigo baixar até aos 170 ohms. Portanto, com esta lanterna, consigo baixar a resistência à volta dos 200 ohms. E quando tiro a intensidade de luz, a resistência volta a subir. Eu posso então alterar a resistência desta fotorresistência, seja com luz natural ou com luz artificial. A demonstração que eu agora vou fazer é com luz do sol. A demonstração que eu agora vou fazer é utilizar este circuito próximo de uma janela onde está a apanhar sol e longe da janela onde está mais escuro. Estou agora longe da janela e a resistência anda à volta dos 6000 ohms. E quando começo a aproximar-me da janela onde está sol, a resistência começa a baixar. 3000, 2000 e agora aqui a apanhar sol está nos 200 ohms. Mas se voltar a afastar, a resistência volta a subir. Se me aproximo outra vez do sol, a resistência baixa. Agora vou alterar a escala do ohmímetro para 2 milhões de ohms, porque vou levar este circuito para uma zona onde não há luz. E podemos ver que a resistência começa a subir. Agora com uma escala nos 2 milhões de ohms, podemos ver 500 mil ohms e continua a subir 1 milhão de ohms. E agora totalmente escuro, atinge o máximo da escala 2 milhões de ohms. E se voltar a aproximar-me de uma zona com luz da janela, a resistência volta a baixar, outra vez perto de 1000 ohms, onde já está a apanhar algum sol. Se alterar outra vez a escala, agora para 20 mil ohms, podemos ver que perto da janela está à volta dos 3.5 mil ohms. Vou agora colocar o circuito numa janela onde o sol está forte e podemos ver que tem uma resistência muito baixa, perto dos 110 ohms, que eu posso reduzir a escala para 200 e podemos ver em precisão o valor da resistência. Como estão a passar algumas nuvens, podemos ver que apesar de não notarmos diferença nenhuma da luz, a fotorresistência tem uma precisão tão grande que consegue verificar que existe uma variação de luz. A few minutes later. Agora o céu tem algumas nuvens e podemos ver que quando as nuvens passam, nós quase não notamos a variação de luz, mas a fotorresistência altera a sua resistência numa variação de cerca de 30 ohms só com uma nuvem a passar em frente ao sol. Agora vou gravar um time-lapse, vou meter a escala nos 2000 ohms, porque a intensidade de luz é grande, e vou colocar um relógio para poder verificar o tempo a passar e os valores da resistência. Com este time-lapse podemos verificar que existem variações na intensidade de luz e essas variações correspondem ao valor da resistência no ohmímetro. A few hours later.
o céu está completamente limpo e neste time-lapse muito rápido, que dura meia hora, podemos ver que a variação da resistência é muito pequena, porque não existem nuvens e, portanto, a intensidade da luz que incide sobre a fotorresistência varia pouco. A few minutes later. Agora, com este time-lapse, podemos ver que, à medida que o sol se vai pondo atrás dos telhados, o valor da resistência continua a aumentar. E no momento em que o sol se vai colocar mesmo por trás dos telhados, deixa de estar a incidir sobre a fotorresistência, os valores da resistência vão aumentar muito mais depressa, continuando sempre a aumentar enquanto o sol se vai pondo. Sometime later. Agora são quase 7 da tarde, já o sol quase se pôs completamente, a variação da resistência aumenta cerca de 10 ohms a cada segundo, estando neste momento à volta dos 5.000 ohms. Vamos continuar a ver em time-lapse. À medida que o sol se vai pondo, os valores da resistência continuam a aumentar cada vez mais. São agora 7h05, portanto o sol já se pôs por trás das casas e então os valores da resistência estão em crescimento cada vez mais depressa, porque está a ficar cada vez mais escuro. Agora já está tão escuro que eu já não consigo ver os valores do ohmímetro. Mas se ligarmos o ecrã, podemos ver que está acima dos 140.000 ohms e continua a subir cada vez mais depressa. A few hours later. Agora já está completamente de noite. Podemos ver que a resistência está em 1.7 milhões de ohms e continua a subir. 1.8 milhões, 1.9 milhões e quando atinge o máximo, 2 milhões de ohms, mostra o valor 1 porque atingiu a escala máxima. Mas se eu agora ligar uma lanterna, consigo voltar a baixar os valores da resistência. E os valores começam a baixar para 800.000, 500.000 e vai baixando à medida que eu vou aproximando a luz da fotorresistência. Que neste momento consegue chegar aos 2.000 ohms com esta luz artificial. E se eu voltar a afastar a lanterna, os valores da resistência voltam a subir. Se gostaste deste vídeo, subscreve ao canal, mete um gosto
e deixa um comentário sobre o que achaste deste projeto. E vemo-nos no próximo projeto.